Galante. Tudo bem, né? Tô impressionado aí com esse preparo físico do nosso amigo, né? Nossa, você tá, na verdade... Futevôlei, o rei do futevôlei, né? Você tá impressionado com o preparo dele, mas você chegou aqui impressionado com o Cruzeiro ontem também. Eu não tô impressionado, principalmente com o Caio Jorge, hein? Que partida do Caio Jorge. Peraí. Caramba. Ontem eu escutei meu amigo Thiago Valor. Aliás, eu percebi que o Valor só fala bobagem aqui pra me irritar mesmo. Nos outros lugares ele é 100% coerente. Cara, o Gabigol jogou bola demais. Também. E assim, eu quero só dizer uma coisa e mandar um recado direto, não vou ficar dando indiretinha não. O Gabigol jogou bola demais. Na entrevista pós-jogo, eu não sei se vocês assistiram a entrevista pós-jogo do Gabigol. Sim. Ele diz que tá trabalhando com humildade, que entende, que quer retomar o lugar dele, com trabalho, sem ter que falar. Entendeu, Dudu? Como é que funciona? Nossa, eu não preciso assim, dizer, entendeu, Dudu, como funciona? É assim que funciona. O fato de eu admirar o Dudu jogador não faz com que eu ache que o Dudu esteja 100% certo em todas as atitudes dele. Então, você entendeu como funciona, Dudu? É assim, tem um exemplo do lado, que é o melhor exemplo possível, que é o Gabigol. O Gabigol deu o melhor exemplo possível para o Dudu. O que tem que ser feito. Eu não queria nem falar do assunto do Dudu, porque o Cruzeiro, pra mim, jogou mais uma vez pra caramba. E o Léo Jardim encontrou um sistema de jogo com os jogadores que ele entende que estão à disposição. Aliás, aí eu acho que é uma coisa que fica claro que o elenco ainda é forte. Porque o Léo Jardim mexe 1, mexe 2, mexe 3 e o time continua, nesse momento, respondendo. Agora, o ponto mais importante é todo jogador que foi pro banco, independentemente dele achar que a justificativa não é plausível, que é o caso do Dudu, ele tem que trabalhar caladinho, boca fechada e tentar retomar a posição. É o que o Gabigol tá fazendo. Hoje, se eu tivesse que escolher titulares no Cruzeiro, eu sacaria o Matheus Pereira para ter o Gabigol, pelo que o Gabigol está apresentando. Só que eu sei que o Cruzeiro não vai ter titulares. Vai ter um conjunto de 14, 15 jogadores que vão jogar com muito mais frequência. Mas, se tivesse que escolher 11 titulares, 11 melhores do Cruzeiro, para mim o Gabigol estaria. Na verdade, o Valuzeiro, o Cruzeiro, com essa função do Gabigol, que ele fez ontem, o Cruzeiro passa a ter jogadores, o Matheus Pereira de origem, o Gabigol que também faz bem feito, com características diferentes para jogos e adversários diferentes. A mesma coisa se aplica à lateral direita. Você precisa de um lateral para marcar melhor? Você tem. Você precisa de um lateral contra um adversário que você pode soltar mais o time? Você tem. Aliás, Valu, só antes de você falar, cara, deixa eu te dar um toque. Você não pode meter que você sentiu o dedo do Léo Jardim. Mas eu senti, eu comentei isso ontem, inclusive, no seu Instagram. Não dá. Mas eu senti, ontem, pra quem não tá sabendo o que eu tô falando, o HG ontem foi fazer um vídeo falando sobre o jogo, ele abre o vídeo dizendo, deu pra sentir o dedo do Léo Jardim. Novamente. Porque não pode, HG. Não, mas eu senti mesmo. É muito maldoso, cara. Uma maldade tá na cabeça das pessoas. Exatamente. Você viu meu comentário lá no seu Instagram? Nos anos 90, as crianças dançavam El Chan sem o menor na boquinha problema. Da garrafa, né? Hoje, se fizer isso, né? Mas eu senti mesmo, pela segunda vez consecutiva. Não, mas foi só 2 vezes. Não é que foram só 2 vezes. É que em 2 jogos, especificamente, contra o Bahia e ontem, Valu, ficou muito escancarado. Porque é o seguinte, não precisa ter muito boa vontade pra notar que, de fato, ele tá dando uma cara. Ele tá deixando esse time com personalidade, Valuzeiro. RG, bom dia pro Thiago, bom dia pro Breno, nossos ouvintes, quem nos ouve nos 89.5 FM. Uma ótima sexta-feira pra você. Quem nos assiste no YouTube também, uma ótima sexta-feira. Eu acho que é importante destacar nesse momento que começa a emergir um trabalho, principalmente do São Paulo para cá. Eu acho que o trabalho ele já estava ali. A gente começa a vê-lo durante a partida do Mirassol, após aqueles 34 dias em que o Cruzeiro ficou sem jogar e permaneceu treinando. Só que resultados e atuações ruins acabaram fazendo com que este trabalho desse passos atrás e passos à frente. Eu vou continuar atribuindo aquilo que eu atribuo aos técnicos, que são os 30% de responsabilidade em um trabalho e 70% ao elenco. Não é porque ontem o Cruzeiro fez uma boa partida que eu vou colocar 70% de responsabilidade no Jardim e 30% do elenco. Não. Eu discordo um pouco do Thiago quando ele fala a respeito de que mostra que este elenco do Cruzeiro é um elenco forte. Peraí, a gente está falando de um elenco que há mais de 7 meses não conseguia, dentro de competições nacionais, não estou colocando o Campeonato Mineiro, estou falando em âmbito
Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Não conseguiam 2 vitórias. Eu acho que neste momento, aí sim, o desempenho dos jogadores tem muito a ver com o sistema e a crença naquilo que o Leonardo Jardim tem feito. Vamos lá. Quando você pega... O Cruzeiro entrou ontem com 4 mexidas com relação ao time que venceu o Vasco da Gama. O Cruzeiro entra com o William, que não jogava 3 jogos. O Cruzeiro entra com o Eduardo, que o Jardim... Aí é onde eu coloco na conta... Você tem, às vezes, que colocar na conta do técnico e do jogador, na conta mais do jogador. Eu coloco muito na conta do Jardim. Ele pode estar em meio a esse Eduardo, que já começava um processo de desgaste. Pô, mas o Eduardo, hein? Já foi colocado de meia, já foi colocado como atacante mais na frente. Eu tô, assim, não vou dizer convencido, mas eu acho, pra mim ontem foi o melhor jogo do Eduardo com a camisa do Cruzeiro. Me achei. Segundo volante. Ali, na do Lucas Silva. Ele conseguiu, o primeiro tempo dele foi muito bom. Muito bom mesmo, na minha opinião. E aí ele põe o Eduardo, põe o Marquinhos, que até então, com o Leonardo Jardim, não tinha tido muitas oportunidades, entrou até de lateral esquerdo em algum momento com o Kaique. Ele começa ali fazendo o que o Wanderson fez. Acho que com a bola não fez um jogo destacado, mas taticamente também competiu, ajudou o Kaique por aquele lado e vem com o Gabigol ao lado do Caio Jorge. Então, ele permanece fiel, o Jardim, àquilo que ele disse na sua primeira coletiva, de não crer em 11 jogadores. Ele mesmo disse após a partida, está provado que é possível você ter um time competitivo, organizado, mexendo de 3 a 4 peças. Isso começa a acontecer no Cruzeiro, foi um Cruzeiro que teve padrão, e longe de mim aqui querer hiperdimensionar a vitória, mas também eu acho que é impossível menosprezar a atuação do Cruzeiro ontem. O Cruzeiro jogou pra mim para vencer o Vila por 4-0 no primeiro tempo, poderia ter literalmente resolvido talvez o confronto em 45 minutos, e a gente viu essa primeira perna de terceira fase da Copa do Brasil, com times que têm tido muita dificuldade, placares magros. O placar do Cruzeiro não foi como o placar do Botafogo, mas tirando os outros resultados que ganharam, né? Tivemos o empate do Atlético, tivemos a derrota do Grêmio. O Cruzeiro fez um papel muito importante para mim, que era de entrar em campo, fazer uma vantagem independente do tamanho e largar à frente. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco a respeito de alguns jogadores individualmente, com destaque pro Caio Jorge. Ô, Valuzinho, só uma coisa. Pra mim, você joga contra o seu próprio argumento